Olá, plant lovers, amantes das plantas, tudo bem com vocês? Aqui é o Caio, eu tô aqui na nossa estufa, no Mundo Planter, e a gente tá com dicas especiais hoje para você que não sabe o que é sombra, sol pleno ou meia sombra na jardinagem. Então essas dicas são dicas bem rápidas para você se inteirar quando aqui nos nossos vídeos a gente fala, ó, essa planta é de sol pleno, essa planta é de meia sombra, essa planta é de sombra. Quem que são as plantas que aguentam ficar o dia inteiro no sol? Por exemplo, vários tipos de suculenta, os cactos amam bastante o sol. Você pode pegar uma dracena, até espada de São Jorge, por exemplo, eles aguentam sol pleno. Então vale lembrar, sol pleno o dia inteiro no sol. 8 horas de sol tomado direto na folha. Planta de meia sombra são plantas que vão bater sol direto nela pelo menos 4 horas por dia. Então meia sombra não significa que vai ter metade da planta com sombra, metade com sol, nada disso. Meia sombra é metade do período de luz solar que vai conseguir incidir naquela planta. Bromélia, lírio da paz, peperômia, são todas plantas que gostam de pelo menos 4 horas de sol por dia. Então quando na jardinagem a gente fala meia sombra, são 4 horas por dia no sol. Se você mora em casa e tem um quintal grandão, então você vai ter que escolher um local que bata um meio período de sol nessas plantas. Se você mora em apartamento, talvez você vai até que mudar a posição do seu vaso para eles conseguirem ter pelo menos 4 horas de sol. Agora é que vem a confusão. Quando eu falo que a planta é uma planta de sombra, o que significa? Significa o seguinte, que na natureza essas plantas elas estão debaixo de folhagens grandes. Então imagina, por exemplo, naquela floresta enorme, com todos aqueles galhos lá em cima, e só entra um pouquinho de sol para aquelas plantas que estão lá embaixo. Isso é sombra. É uma planta que recebe uma luz difusa. Então sombra não é breu. Breu é escuridão completa. Você quer saber se você está colocando a sua planta no breu ou na sombra? Tenta ler umas letrinhas miúdas, tipo, por exemplo, tenta ler bula de remédio no local que você está querendo colocar a sua planta. Se você não está conseguindo ler, está com dificuldade de ler, isso é breu, não é sombra. Sombra é que vai conseguir um pouquinho da luz do sol incidir ali numa luz difusa. Planta não é para ficar naquele cantinho da casa que não bate sol nenhum, que é completamente escuro. Ali você está matando sua planta, aquilo não é sombra, aquilo é breu. Toda planta, mesmo as plantas de sombra, vão precisar de algum tipo de luz do sol para conseguir fazer fotossíntese. Renda portuguesa, zamioculca, antúrio, são todas plantas que não gostam de sol pegando direto nela. Só que vai uma nota, você comprou uma planta, pode ser um cacto, pode ser uma suculenta. Por exemplo, você comprou uma suculenta de sol pleno aqui no Mundo Planter. Ah, então significa que eu chegando em casa eu vou colocar direto no sol? Não. Você percebe que a gente está criando a nossa planta numa estufa. Aqui eles não recebem luz 100% nas folhas. Então você vai ter que fazer um processo que se chama rustificação. O que é rustificação? Pouco a pouco você vai colocar essa planta no sol direto. Principalmente se você compra suas plantas em mercados e em outros centros que ela não está recebendo tanta luz. Pouco a pouco você vai colocar essa planta para receber luz. Senão, mesmo que seja uma planta de sol pleno, ela vai morrer. Quer deixar sua planta dentro de casa? Você pode? Pode, desde que ali receba sol. Se for uma de meia sombra, de 4 horas de sol, será que no local que você está colocando ela dentro de casa, ela vai receber pelo menos essas 4 horas de sol de luz direto pegando nelas? E o detalhe, você pode colocar dentro de casa uma planta de meia sombra, por exemplo. Ou de sombra mesmo, só que nunca coloca essa planta além de 3 metros da janela, porque ali o sol, só se ele entrar, fazer uma dancinha lá e sair, o sol não vai fazer isso. Agora você já sabe quais são algumas técnicas na jardinagem que a gente chama de sol pleno, meia sombra e sombra. Então quando aparecer aqui
as dicas, você já sabe que tipo de planta é e qual é a quantidade de sol que ela tem que tomar por dia.